Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai assistir esse vídeo e eu estou aqui muito feliz a partir do meu grupo de envio de Reiki à distância gratuito. O convite eu vou deixar na descrição desse vídeo para você vir participar com a gente e receber essa energia tão maravilhosa. Às segundas-feiras, às 22 horas. E hoje, no Clube do Livro, nós vamos iniciar a leitura do livro O Caibalion, Os Três Iniciados. Estou muito feliz em iniciar essa leitura, né? Como eu digo, a expansão da consciência, ela é um benefício que nós nos proporcionamos, não é o outro que traz para a gente. Então, se você está aqui, parabéns pela sua participação, pela sua escolha de estar aí expandindo mais um pouquinho da sua consciência. E esse livro, essa leitura vai ser inicial para mim. Eu também ainda não o conheço. Então, nós vamos iniciar hoje. Esse clube do livro, ele acontece de uma forma rápida, é meia hora de leitura. Se alguém estiver online comigo, a gente troca algumas ideias, é bem gostoso. Mas se não tiver meia hora de leitura e a nossa cabeça já vai, né, expandindo e a gente consegue criar este hábito de estar praticando leitura, de estar praticando o fato de aprender algo novo e colocar no na nossa vida, no nosso dia a dia, com grandes ensinamentos aqui através desses livros de expansão da consciência, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui o que está escrito atrás da capinha aqui, que é sempre interessante para trazer uma visão ampla deste livro. O Caibalion. O Caibalion, que desde sua primeira publicação, em dezembro de 1908, é referência nos círculos esotéricos, é um tratado que encerra os mais significativos princípios do antigo hermetismo. Ao descrever detalhadamente esses princípios, o Caibalion trata da transmutação mental, também chamada de alquimia mental, arte da química mental ou arte da polarização. Isto é, uma arte de mudar e transformar os próprios estados e condições mentais, com o objetivo de melhorá-los. Esta é o verdadeiro sentido da alegoria da pedra filosofal, revelada nas páginas desta nova tradução deste livro fundamental. Os Três Iniciados, um estudo da filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia. O Caibalion reúne os ensinamentos do hermetismo, também conhecidos como os sete princípios do hermetismo, discutindo e desenvolvendo cada um deles. A sua autoria é atribuída a um grupo anônimo de pessoas que se autodenominam os Três Iniciados. Seu conteúdo, base do movimento do século XX chamado Novo Pensamento, está ligado ao hermetismo e, por sua vez, ligado à divindade egípcia Thoth, que teria vivido no Egito antes do tempo dos faraós e que, segundo uma lenda hermética, foi o guia de Abraão. A escritora Julia Fiuza estudou inglês acadêmico no Language College Cader, em Vancouver, Canadá, e cursou antropologia no Douglas College em New Westminster, uma das mais prestigiosas instituições de British Columbia, no Canadá. De volta ao Brasil, prossegue seus estudos na área de psicologia e se dedica à tradução e ao ensino da língua inglesa, atuando como ativista da educação. Tem trazido livros de histórias, filosofias e literatura. Na verdade, ela não é a escritora, né? Ela quem traduziu aqui o livro, né, do português. Então, vamos para a nossa introdução. Temos grande prazer em apresentar à atenção dos alunos e investigadores das doutrinas secretas este pequeno trabalho baseado nos antigos ensinamentos herméticos. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar das incontáveis referências, os ensinamentos nas muitas obras sobre o ocultismo, os quais os muitos buscadores sérios dos arcanos da verdade sem dúvida receberão de forma acolhedora a aparência deste volume atual.
O objetivo deste trabalho não é enunciação de qualquer filosofia ou doutrina especial, mas sim dar aos alunos uma declaração da verdade, que servirá para conciliar os muitos conhecimentos ocultos que possam ter adquirido, mas que aparentemente se opõem uns aos outros e que muitas vezes servem para desencorajar e criar aversão ao iniciante desse estudo. Nossa intenção não é erguer um templo do conhecimento, mas sim colocar nas mãos do aluno uma chave mestra, com a qual ele poderá abrir muitas portas internas no templo do mistério, através dos principais portais já entrados pelo aluno. Não há nenhuma parte dos ensinamentos ocultos possuídos pelo mundo que foram tão bem guardados como os fragmentos dos ensinamentos herméticos, que chegaram até nós através dos séculos que se passaram desde a vida de seu grande fundador, Hermes Trismegisto, o escrito, o escriba dos deuses, que habitava o Antigo Egito, nos dias em que a atual raça dos homens estavam em sua infância. Contemporâneo de Abraão e, se as lendas forem verdadeiras, um instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios serviram para iluminar os inúmeros ensinamentos que foram promulgados desde o seu tempo. Todos os ensinamentos fundamentais e básicos contidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça podem ser rastreados de volta até Hermes. Mesmo os ensinamentos mais antigos na Índia, sem dúvida, têm suas raízes nos ensinamentos herméticos originais. Da terra dos Ganges, muitos ocultistas avançados vagaram até a terra do Egito e sentaram-se ao pé do mestre. A partir dele, eles obtiveram a chave mestra, que explicava e conciliava suas opiniões divergentes, e assim a doutrina secreta foi firmemente estabelecida. De outras terras também vieram os eruditos, todos os quais consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e sua influência era tão grande que, apesar das muitas andanças pelo caminho ao longo dos séculos de professores nas diferentes terras, ainda por ser encontrado uma certa semelhança básica e correspondência que sustenta as muitas e divergentes teorias entrevistas e ensinadas hoje pelos ocultistas dessas diferentes terras. Os estudantes de religião comparadas serão capazes de perceber a influência dos ensinamentos herméticos em todas as religiões dignas do nome, agora conhecidas pelo homem, seja essa uma religião morta ou em pleno vigor em seus propósitos, em nossos próprios tempos. Há sempre certas correspondências, apesar das características contraditórias, e os ensinamentos herméticos agem como grande conciliador. O que que é o hermetismo, né? São sete leis herméticas que os estudiosos, né, do Antigo Egito e tudo mais acreditam que a Terra funciona a partir dessas sete leis. Então, aqui ela vai explicar o que é cada lei. Por exemplo, tem só um exemplo, né? A lei do que está em cima, do que está em cima está embaixo, a lei da vibração, a lei da correspondência, né? Ele traz, né, a explicação, na verdade, né, uma filosofia assim de acreditar, né, nessas leis, né, que elas acontecem. Então, por exemplo, o princípio da correspondência, né, a lei da correspondência. O que tem embaixo tem em cima, né? O que tem é, aí entra a parte espiritual, que tudo que acontece embaixo é porque já está acontecendo em cima. Então, as leis herméticas, as sete leis herméticas, ela entra como embasando essa filosofia, né, de como que a Terra funciona, como que os seres humanos funcionam aqui embaixo, vamos, né, aqui embaixo, mais ou menos.
Deixa eu dar uma olhada no meu café. O trabalho de vida de Hermes parece ter sido na intenção do plantio da grande verdade semente, que cresceu e floresceu em tantas formas estranhas. Em vez de estabelecer uma escola de filosofia que dominaria o pensamento do mundo, mas as verdades originais ensinadas por ele foram mantidas intactas em sua pureza original, por poucos homens, ao longo dos séculos, que, recusando o grande número de estudantes e seguidores pouco desenvolvidos, mantiveram o costume hermético e reservaram sua verdade para os poucos que estavam prontos para compreendê-la e dominá-la. De lábio a ouvido, a verdade foi transmitida entre poucos. Sempre houve alguns iniciados em cada geração, nas várias terras da terra, que mantiveram viva a chama sagrada dos ensinamentos herméticos. Eles sempre estiveram dispostos a usar suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo exterior. Quando a luz da verdade ficou fraca e nublada por motivos de negligência, e quando os pavios ficaram contaminados com matéria estranha, havia sempre alguns para cuidar fielmente do altar da verdade, sobre o qual foi mantida acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens dedicaram suas vidas ao trabalho do amor, que o poeta tão bem declarou em suas falas. Ó, não deixem a chama morrer, celebrada séculos após séculos em sua caverna escura e em seus estimados templos sagrados, alimentada por ministros puros do amor. Não deixem a chama morrer. Estes homens nunca procuraram aprovação popular nem grande número de seguidores. Eles são indiferentes a essas coisas, pois sabem como são poucos em cada geração que estão prontos para a verdade, ou que a reconheceria se fossem apresentados a ela. Eles reservam a carne forte para os homens, enquanto outros fornecem o leite para os bebês. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos eleitos que reconhecem seu valor e que usam em suas coroas em vez de lançá-las diante dos porcos vulgares materialistas que pisoteariam na lama e misturariam com seu alimento mental imundo. Mas ainda assim, esses homens nunca esqueceram ou ignoraram os ensinamentos originais de Hermes em relação ao repasse das palavras da verdade, para aqueles pontos para recebê-la, o que é declarado no Caibalion da seguinte forma: onde recaem os passos do mestre, os ouvidos daqueles que estão prontos para o seu ensinamento se abrem. E novamente, quando os ouvidos do aluno estão prontos para ouvir, então apresentam-se os lábios para preenchê-lo com sabedoria. Mas sua atitude habitual sempre foi estritamente de acordo com o outro aforismo hermético, também no Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Há aqueles que criticaram essa atitude dos hermetistas e que alegaram que não manifestaram o espírito adequado em sua política de reclusão e reticência, mas um olhar voltado às páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que sabiam sobre a loucura de tentar ensinar ao mundo o que ele não estava nem pronto ou disposto a receber. Os hermetistas nunca procuraram ser mártires e, em vez disso, sentaram-se silenciosamente com um sorriso piedoso em seus lábios fechados, enquanto os bárbaros se enfureceram ruidosamente sobre eles em sua habitual diversão de colocar à morte e tortura os entusiastas honestos, mas equivocados, que imaginavam que poderiam forçar sobre uma raça de bárbaros a verdade que só poderiam ser entendidas pelos eleitos que haviam avançado ao longo do caminho. E o espírito de perseguição ainda não morreu na terra. Há certos ensinamentos herméticos que, se promulgados publicamente, derrubariam os divulgadores com um grande grito de desprezo da multidão, que levantaria novamente o brabo: crucifique, crucifique. Nesta obra, desejamos dar-lhe uma ideia dos ensinamentos fundamentais do Caibalion,
esforçando-nos para lhes passar os comoventes princípios, deixando-os que se apliquem em vez de tentar trabalhar o ensino em detalhes. Se você é um aluno de verdade, então será capaz de compreender e aplicar estes princípios. Se não, então você deve desenvolver-se em um, pois, caso contrário, os ensinamentos herméticos serão apenas como palavras, palavras e palavras para você. Os três iniciados. Então vamos lá, capítulo um: a filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Do Antigo Egito vieram os ensinamentos esotéricos e ocultos fundamentais que influenciariam tão fortemente a filosofia de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, o lar das pirâmides e da esfinge, foi o berço da sabedoria oculta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações tomaram emprestado sua doutrina secreta: Índia, Pérsia, Caldeia, China, Japão, Assíria, Grécia Antiga e Roma. E outros países antigos participaram fartamente da festa do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão livremente forneceram para aqueles que vieram preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes daquela terra antiga havia reunido continuamente. No Antigo Egito habitavam os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e que raramente foram igualados desde o dia do grande Hermes até os posteriores séculos de sua dispersão. No Egito estava localizada a Grécia, loja das lojas dos místicos. Pelas portas de seus templos, entraram os neófitos, que depois, como hierofantes, adeptos e mestres, viajaram para os quatro cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento, para o qual estavam prontos, ansiosos e dispostos a passar aqueles que estavam aptos para recebê-lo. Todos os alunos do oculto reconhecem a dívida que devem a esses veneráveis mestres daquela terra antiga. Mas entre esses grandes mestres do Egito antigo, uma vez habitou um que os mestres saudaram como o mestre dos mestres. Tal homem, se homem de fato ele era, habitou no Egito durante os tempos primordiais e era conhecido como Hermes, Trimegisto. Hermes era o pai da sabedoria oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes de sua vida, os detalhes de sua história de vida estão perdidos devido ao lapso de milhares de anos. Embora vários dos países antigos disputassem entre si em suas reivindicações, ter a honra de ter sido seu local de nascimento. A data de sua estadia no Egito, onde ocorreu sua última encarnação neste planeta, já não é conhecida, mas foi fixada nos primeiros dias da dinastia mais antiga do Egito, muito antes dos dias de Moisés. As melhores autoridades o consideram contemporâneo de Abraão, e algumas das tradições judaicas vão tão longe a ponto de afirmar que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico através do próprio Hermes. Com o passar dos anos, após sua partida deste plano de vida, a tradição registra que ele viveu 300 anos em carne e osso. Os egípcios de- deificaram Hermes e fizeram dele um de seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, o povo da Grécia Antiga também o fez um de seus muitos deuses, chamando-o de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por dezenas de séculos, chamando-os de escriba dos deuses, e dessa forma concederam a ele distintamente seu antigo título, Trismegisto, que significa os três o três vezes grande, o grande entre os grandes, e etc.
Em todas as terras antigas, o nome Hermes Trismegisto era reverenciado, sendo o nome sinônimo de fonte da sabedoria. Até hoje usamos o termo hermético no sentido de segredo, selado, para que nada possa escapar. Entendi agora porque chama hermético, né? As sete leis herméticas. Tem um outro livro do Caibalion que ele fala mais sobre as sete leis herméticas, né? Aqui está contando, inclusive, a história de Hermes, a história lá, né, do Antigo Egito. É, agora eu entendi por que hermético, porque está guardado, né, reservado, era, na verdade, para ficar muito bem, né, guardadinho ali. Tanto que a gente compra hoje potes herméticos, né? Eu não tinha associado como pode melhorar, eu não tinha associado o nome ao, ao porquê daquele nome, né? Porque são sete leis. Sete leis que se a gente vai ler aqui, mas você vai perceber que dá para a gente implementar como realmente uma filosofia de vida, até para trazer um conforto, como diz a professora Lucilena Galvão, você começa a compreender melhor as coisas da vida. Então, você começa a compreender que se hoje você grita com alguém na rua, daqui a pouco alguém vai estar gritando com você na rua, ó, e você também, porque existe a lei da causa e efeito, né? Que o que você faz, você recebe de volta de alguma maneira, né? Então, as sete leis, ela entra para a gente ter uma filosofia de vida e ter compreensão sobre a vida, né? É como a gente diz, não existe um manual de instrução de vida, né? Nós vamos vivendo conforme as fases vão acontecendo, mas esses ensinamentos, eles vêm para trazer uma base, né? Para a gente não se perder aí no meio do caminho, chamado vida, né? Até hoje usamos o termo hermético no sentido de segredo, selado para que nada possa escapar. Esse fato ocorre em razão de que os seguidores de Hermes sempre observaram o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Eles não acreditavam em não lançar pérolas aos porcos, mas sim, opa, mas sim no ensinamento de dar leite para bebês e carne para homens feitos. Ambas as máximas são familiares aos leitores de escrituras cristãs, mas ambas foram usadas pelos egípcios durante muitos séculos antes da era cristã. E essa política de disseminação cuidadosa da verdade sempre caracterizou os herméticos até mesmo nos dias atuais. Os ensinamentos herméticos devem ser encontrados em todas as terras, entre todas as religiões, mas nunca identificados com nenhum país ou seita religiosa em particular. Isso ocorreu por causa do aviso dos antigos professores contra a questão de permitir que doutrina secreta se cristalizasse em um credo. A sabedoria dessa cautela é evidente para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou e foi, em grande parte, perdido devido ao fato de que os professores se tornaram sacerdotes e assim misturaram a teologia com a filosofia, gerando o resultado em que o ocultismo na Índia e na Pérsia foi gradualmente perdido em meio à massa de superstição religiosa, cultos, credos e deuses. Assim foi com a Grécia Antiga e Roma, e assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam na época de Constantino, cuja mãe de ferro sufocou a filosofia com o cobertor da teologia, levando a igreja cristã a perder sua própria essência e espírito, fazendo com que ela claudicasse ao longo de vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua fé original, indicando para todos os observadores cuidadosos do século XX que a Igreja está agora lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Mas, ainda assim, sempre houve alguma
algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a com cuidado e não permitindo que sua luz se extinguisse. E graças a esses corações firmes e mentes destemidas, ainda temos a verdade conosco, ainda que a maior parte desta não seja encontrada em livros. Foi passada de mestre para estudante, de iniciado para hierofante, dos lábios aos ouvidos. Quando foi escrita, seu significado foi velado em termos de alquimia e astrologia, para que apenas aqueles que possuíam a chave pudessem lê-la direito. Isso foi necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que lutaram contra a doutrina secreta com fogo e espada, estaca, forca e cruz. Até hoje são encontrados poucos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, embora existam inúmeras referências a ela em muitas obras escritas em várias fases do ocultismo. Ainda assim, a filosofia hermética é a única chave mestra que abrirá todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos tempos iniciais, deixa eu ver que horas são. Nos tempos iniciais, houve uma compilação de certas doutrinas herméticas básicas, transmitidas de professor para aluno, que era conhecido como Caibalion, e cujo significado exato do termo se perdeu ao longo dos vários séculos. Esse ensinamento, no entanto, é conhecido por muitos a quem foi transmitido da boca aos ouvidos no decorrer dos séculos. Os preceitos nunca foram escritos ou impressos, até onde sabemos. Era apenas uma coleção de máximas, axiomas e princípios, que eram incompreendidos para pessoas de fora, mas que eram facilmente compreendidos pelos alunos depois que os axiomas, máximas e preceitos tinham sido explicados e exemplificados pelos iniciados herméticos aos seus neófitos. Esses ensinamentos realmente constituíam os princípios básicos de a arte da alquimia hermética, que, ao contrário da crença geral, tratava do domínio das forças mentais em vez de elementos materiais, como transmutação de alguns tipos de vibrações mentais para outro, em vez da mudança de um tipo de mental para o outro. As lendas da pedra filosofal que transformariam o mental base em ouro era uma alegoria relacionada à filosofia hermética, facilmente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno livro, do qual está Desculpa. Neste pequeno livro, do qual esta é a primeira lição, convidamos nossos alunos a examinar os ensinamentos herméticos conforme estabelecido no Caibalion, e como explicado por nós mesmos, alunos humildes dos ensinamentos, que enquanto trazem o título de iniciados, ainda são alunos aos pés de Hermes, o mestre. Nós aqui lhe damos muitas das máximas, axiomas e preceitos do Caibalion, acompanhados de explicações e ilustrações que consideramos passíveis de tornar os ensinamentos mais facilmente compreendidos pelo aluno moderno, particularmente porque o texto original é propositalmente velado com termos obscuros. Bom, então terminamos aqui essa primeira leitura deste livro, o Caibalion, sobre as 7 leis, né, os 7 princípios herméticos, e o quanto nós podemos aprender com ele, né? Então, eu convido vocês a estarem aqui amanhã, às 7h15, 7h20 mais ou menos da manhã, não estou fixando muito um horário. Fica o convite para você entrar no meu grupo de envio de reiki à distância, que acontece segundas-feiras às 22 horas. Basta entrar no grupo, preencher o formulário e você já vai estar recebendo essa energia aí tão maravilhosa, tá bom? Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo e te aguardo amanhã para a nossa próxima leitura. Um beijo, fiquem com Deus.